Hoje eu estou no Parque de Inovação Tecnológica em São José dos Campos e eu vou te mostrar como a tecnologia impacta diretamente os resultados no campo. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Veterinária 360, hoje no Parque de Inovação Tecnológica em São José dos Campos, para a gente falar da tecnologia no agronegócio. A minha convidada de hoje é Giane Santos, seja muito bem-vinda, coordenadora do Agropolo Vale. E coisa, hein? Bom demais, Bem-vindo, né? Rodrigo, aqui no parque, 54 mil metros quadrados aí voltados para a tecnologia, também para o agro. Exatamente. Giane, para a gente começar esse bate-papo, obrigado pelo aceite do convite, da gente conversar, falar um pouco da tecnologia, São José dos Campos, dessa importância não só para o Vale do Paraíba, mas para o Brasil, né? Muito, muito. Rodrigo, São José dos Campos e região, a vocação é tecnologia, né? E há 5 anos atrás, um dos nossos diretores teve a linda ideia também de fazer com que toda essa inteligência, todo esse complexo, tudo que gira aqui de tecnologia e inovação também fosse transferido para o agro. E aí nós criamos o Agropolo Vale, né? Um cluster, um grupo de empresas de base tecnológica que tem hoje o agro como segmento-alvo, tanto antes, dentro como fora da porteira. Então toda a cadeia produtiva, nós temos hoje as principais empresas que trabalham hoje com gel, as principais empresas hoje que trabalham com clima, que trabalham com água, que trabalham hoje com as principais cadeias produtivas, tanto de pequenos, médios e grandes produtores. E quando a gente traz essa escala, esse tamanho do Parque de Inovação Tecnológica, a maioria das pessoas não imagina o impacto disso no campo, né? Então, como é que vocês trazem essa tecnologia? Como que funciona para que essas empresas levem essa tecnologia para o pequeno, médio e grande produtor rural? Nosso trabalho, Rodrigo, é fazer com que essas empresas minimamente sejam reconhecidas naquele segmento que ela atua, né? Então, nós fazemos todo um trabalho de gestão no sentido de fazer com que essas empresas estejam próximas do potencial comprador. E que esse potencial comprador reconheçam essas tecnologias no sentido de enxergar a relação dela ou com a melhor eficiência produtiva, aí na redução de custo, ou com aumento de renda. Ou seja, fazer com que todas essas inovações tecnológicas elas se tornem factíveis para aquele empresário do agronegócio. Muito bom. E o Vale do Paraíba é um berço esplêndido, né? Aqui a gente tem uma logística que é favorável, muito próximo do litoral, muito próximo de São Paulo, muito próximo do Rio de Janeiro. E isso também beneficia essas empresas que estão aqui no cluster? Além disso, concordo em gênero, número e grau com você, Rodrigo, mas além disso, o que valoriza mais, né, o que atrai mais as empresas para estarem conosco é a capacidade hoje que o Parque de Inovação Tecnológica tem de transferência de tecnologia para os principais segmentos econômicos do Brasil. E o agro não é diferente. Essas empresas, ela reconhece no pitch todo um trabalho de fomento que nós fazemos minimamente para torná-las mais competitivas naquilo que elas sabem fazer bem. E o que elas sabem fazer bem? Desenvolver tecnologia para que o nosso agro se torne mais competitivo e sustentável aos olhos do mundo. Então, o nosso trabalho, além de criarmos todo um ambiente de oportunidade, aonde a universidade, aonde o poder público, aonde o privado e aonde a sociedade civil, juntos e misturados, estão olhando para os principais gargalos que existem hoje no agronegócio. Vou te dar um exemplo. Gerar energia e gerar alimento. Essa é a missão do nosso país. E hoje nós estamos vendo com todas as questões de mudança climática, toda essa questão geopolítica, o quanto todo esse ambiente do Parque de Inovação Tecnológica, ele veio no momento necessário. E qual é a necessidade? Fazer com que a inovação tecnológica chegue para que a gente consiga produzir energia,
e produzir alimento com mais eficiência. E eu acompanho aqui, a gente tem uma relação muito bacana, a gente já se encontrou em vários eventos e é muito legal mostrar essa semente que foi plantada aqui em São José dos Campos, mas essa semente também já deu frutos em outros estados do Brasil. Já. Eu gostaria que você comentasse essa importância de trazer a inovação e a tecnologia para os outros estados do nosso país. Eu sei que vocês têm expertise, têm todo o know-how para entregar isso para outros estados. Então, quais estados que já foram beneficiados com o que acontece aqui em São José? Rodrigo, que a gente já gastou de sola de botina. Roda bastante, né? Reconhecimento, ele só vai existir se você estiver no agro, né? Então, hoje, nós temos uma grande parceria, por exemplo, com o estado do Paraná, onde a Cocriagro, da Sociedade Rural do Paraná, reconhece todo esse ambiente, né? E nos aciona numa necessidade que eles enxergam no setor de cooperativismo que eles têm lá. Mato Grosso do Sul, onde o PIT teve a oportunidade de estar lá, no sentido de, junto com a Prefeitura Municipal de Campo Grande, formar o Parque Tecnológico de lá. Então, junto com o Parque Tecnológico de Campo Grande, a gente tem uma parceria no sentido de levar para Mato Grosso do Sul toda a nossa expertise. O estado da Bahia, o estado da Amazônia, Minas Gerais, ou seja, os principais estados produtivos que existem hoje no nosso país, que produz comida e que produz energia, nós estamos juntos. Muito massa. A gente estará em outras agendas aí durante esse ano, né, trazendo informação, trazendo toda a inovação do Parque Tecnológico. E eu gostaria que você trouxesse para as pessoas que estão nos assistindo agora, que às vezes elas não têm ideia de algumas empresas que estão aqui dentro. Você pode citá-las sem problema algum. Por exemplo, na rastreabilidade. O dia que o bezerro nasceu até o dia que ele se torna adulto, ele vai ser abatido, né? Então, essa rastreabilidade tem aqui dentro também? Muito. Para citar uma só? Não, pode citar várias. Não, nós temos na área de pecuária de corte, uma empresa chamada Irancho, que inclusive vai estar com a gente essa semana lá em Campo Grande, na Expo Grande, onde desde o nascimento do bezerrinho, né, até o prato ali, aquele bifão no nosso prato, todo o trabalho, desde a gestão e todo o processo de rastreabilidade, para aquele bife chegar até a gente, você coloca lá o seu celular no QR Code, como o povo fala, né? E você consegue identificar todo o caminho que esse bife percorreu até chegar no teu prato. Nós temos a AgroTools, uma das principais empresas, né, de análise de dados que existe no nosso país, inclusive empresa âncora do nosso cluster, junto com a Visiona, junto com a MSD, e uma empresa hoje que tem uma das principais clientes, uma JBS, um McDonald's, podia falar esses dois nomes também? Não tem problema. Né? Hoje, por exemplo, aquele sanduíche que você come ali, né, é uma empresa do agro. Por mais que ela seja uma empresa do varejo, toda a matéria-prima que ela utiliza vem do agro. Então, existe para ela uma importância muito grande dela mostrar para o mercado todo o caminho que o produto dela percorreu até chegar ali naquela caixinha que transporta aquele sanduíche, vamos chamar assim. Exato. É muito legal você trazer isso, porque a maioria das pessoas não tem noção do caminho que o alimento percorre para chegar até a mesa. Isso é importante porque a gente traz a inspeção, o cuidado, o bem-estar do animal, Exatamente. que é importantíssimo, né, para o consumidor, para que a gente produza cada vez mais um alimento de qualidade. E não muito distante disso, aqui também tem tecnologia satelital. Né? Conta para o pessoal o que é isso, né? O que essa tecnologia beneficia o produtor rural, né, na sua propriedade. Já ouviu falar de agricultura de precisão? Já. A agricultura de precisão, ela é nada mais, nada menos que você ter dados para uma tomada de decisão mais assertiva. Né? Quanto mais você acerta na sua decisão, mais condição você tem de minimizar os custos. E hoje, o satélite está girando aqui, e a gente está numa semana boa, né? Tem até foguete indo lá que foi lá para a Lua, né? Mas hoje a Visiona, que está aqui dentro do parque junto com a gente, ela é uma empresa que é uma joint venture da Embraer e da Telebrás,
e que o core dela são imagens satelitais que geram esses dados para que o agro tenha mais assertividade. Uma das grandes empresas hoje do cluster Agropolo Vale. Eu vi essa semana uma notícia que saiu trazendo para o produtor rural, aquele produtor que tiver algum tipo de pendência também ambiental, ele também não vai conseguir crédito. E é legal a gente mostrar que o agro brasileiro está preocupado com isso. Muito, né? Muito. E as nossas empresas também. Hoje eu tenho empresas, a SpotSat, que ela tem um sistema em que ela indica aonde o produtor está errado, né? E principalmente, ele gera toda uma metodologia de base tecnológica para que ele consiga voltar a estar certo, para que ele consiga aí os benefícios, por exemplo, os subsídios que existem aí para a produção. Isso hoje, doutor Rodrigo, ele está muito linkado com as questões ambientais. E o cluster Agropolo Vale hoje, chegando a mais de 100 empresas, ele proporciona não só tecnologias para tomadas de decisão para a produção, mas também tecnologias, metodologias de base tecnológica que estão relacionadas à sustentabilidade ambiental, né? E aí vamos deixar bem claro, hoje o mundo exige que a gente produza mais, danificando o meio ambiente menos. Então essas tecnologias, desde a preservação, inclusive da nossa água, né? Sem água não existe água, a gente proporciona para que o produtor esteja certo, alinhado à legislação e consiga produzir, continuar produzindo como sempre produziu. Legal. Isso é tão importante a gente mostrar para as pessoas esses cuidados, né? A produção brasileira, o agronegócio brasileiro tem essa preocupação, todas as questões ambientais, né? Cada vez mais os protocolos internacionais exigem muito mais cuidado, muito mais preservação. E trazendo para outro ponto aqui, a Embrapa está aqui dentro também, né? Rapaz, essa história, nós vamos conversar até meia-noite hoje. Isso é bom demais, porque a Embrapa é uma empresa conceituadíssima, né? O que a Embrapa está fazendo aqui dentro? Conta para o pessoal que ainda não sabe, né, dessa questão espacial, porque olha, tem um desafio aí, né? A gente tem uma unidade da Embrapa espacial aqui dentro do PIT, né? A Embrapa, junto com a Agência Espacial Brasileira, junto com o PIT e junto com outras instituições, ela está trazendo a oportunidade de nós testarmos tecnologias no espaço. Aí você pensa, fala, nós vamos produzir comida, né? Produzir batata em Marte? Não, não é isso. É fazer com que essa expertise do nosso ambiente, nós temos o INPE, nós temos a Agência Espacial Brasileira, junto com a Embrapa, fazer com que o ITA, né? Fazer com que tecnologias sejam testadas lá em cima, que é um ambiente completamente inóspito, e aí vamos trazer para o nosso planeta, né? Nós temos hoje no nosso planeta, por conta das mudanças climáticas, também ambientes inóspitos. Então, esse teste que se faz lá em cima, né, é para que essa tecnologia ela possa ser adaptada aqui embaixo. Parece até surreal se falar da agricultura espacial, mas a agricultura espacial, a Embrapa, a Agência Espacial Brasileira, o PIT e as outras instituições pensaram exatamente nisso. O que eu posso testar lá em cima, que sejam adaptáveis aqui embaixo e que proporcione a continuidade do nosso país ser considerado aí um grande supermercado do mundo. E é legal a gente trazer, porque já foram enviadas amostras de grão de bico e batata doce, e batata né? doce. Já foram testados lá em cima e deram muito certo esse teste. E a gente tem muitos outros testes a serem feitos e é um trabalho aí a longo prazo, mas que eu tenho certeza absoluta que vamos ter resultados aí a médio prazo já. Muito bom. Aqui a gente tem um mar de oportunidades, né? Nossa. Você tem a universidade, você tem esse ambiente que proporciona a pesquisa, a inovação. A quádrupla hélice, doutor. Isso é muito maravilhoso. Quádrupla hélice. Eu gostaria que você comentasse, né, de novo desse ponto, dessa importância de estar todo mundo aqui dentro para buscar soluções. Muita coisa também no espaço, como você bem disse, tem outros clusters, tem coisa nova vindo aqui dentro. Tem. A gente tem hoje, doutor, aqui uma diretoria específica
de ciência, tecnologia e inovação. Sabe por que nosso presidente teve essa ideia? Para fazer com que, imagina, você já teve numa universidade, Sim. né? Faz tempo, mas já teve, né? Imagina quanta inteligência, quantos trabalhos existem dentro da universidade que o PIT, sabendo disso, faz uma gestão para que essas inteligências, todos esses resultados que existem no mundo acadêmico, eles sejam transferidos para o mundo empresarial. Então essa diretoria faz com que essa hélice acadêmica possibilite a materialização da inteligência que existe dentro das universidades. Nós temos hoje instituições da sociedade civil, como um CREA, um SEBRAE, né? As grandes federações, né? Grandes parceiros hoje, que possibilitam, através da gestão do PIT, oportunidades para que as nossas empresas, mesmo que o PIT faz, sejam reconhecidas. Nós temos o setor do governo, a hélice do governo, tanto municipal como estadual como federal. Hoje o PIT ele tem na Prefeitura Municipal de São José dos Campos um contrato de gestão que faz valer toda a gestão desses 54 mil metros quadrados e todos os programas de incubação, de empresas residentes, dos próprios clusters que a gente tem. E a gente tem também todas as empresas que estão conosco, que é a quarta hélice, né, que estão conosco, aproveitando desse ambiente de oportunidade que eu expliquei. E a gente tem muitas outras coisas mais que vão vir aí pela frente. Acabamos de lançar um cluster de empresas voltado à saúde, né? Toda a cadeia de saúde hoje do nosso mundo de Deus, qual a relação da tecnologia e como transferir essa tecnologia para que esse setor seja mais eficiente. E a gente está trazendo aí, daqui a pouquinho, também um cluster de empresas voltados à mobilidade. Cara, é fantástico isso aqui, porque é um Brasil que deu certo, né? É uma possibilidade muito grande que isso se replique também em outros municípios, em outros estados do nosso país, porque se a gente estiver conectado, a gente consegue resolver muito mais problemas, né? E nós estamos fazendo isso, doutor. A Associação Parque Tecnológico, que é a firma, né, que cuida de tudo isso, ela está levando para outros estados, para outros municípios, a possibilidade de se ter um ambiente como esse. A gente diz que o PIT não pode ser uma ilha, né? A gente precisa com que outros estados, outros ambientes, juntamente com outras governanças, outras instituições, elas enxerguem que, no caso do agro, é minimamente necessário, como é o exemplo do Parque Tecnológico lá de Campo Grande, né? Se ter um ambiente no local onde, junto com o PIT, a gente consiga fazer com que a tecnologia chegue a quem de direito, seja antes, dentro ou depois da porteira, em todos os segmentos. Legal. Jane, a gente comentou, trouxe tecnologia, trouxe inovação, daqui a pouco o pessoal vai trazer uma novidade aqui pra gente, que são os drones. Eita! Né? Conta pra gente qual que é a importância do drone, né, e as suas aplicabilidades, né? Como que eles podem ser utilizados, né, tanto ali na agricultura, como a precisão, na pulverização, mas também em outros segmentos que nós temos outras possibilidades ali para a gestão pública. O cluster Agropolo Vale hoje detém aí, ele tem, melhor dizendo, as principais empresas de drones do país, né? Drone hoje, doutor, virou uma commodity. Você manda uma carta, olha que coisa de velho, né? Manda uma carta lá para a China, vem um drone para você, né? Mas qual que é a expertise do Agropolo Vale? É embarcar a tecnologia no drone, né? Hoje nós temos a UAV, por exemplo, daqui a pouco vocês vão estar vendo imagens do drone dela, aonde ela tem a capacidade de fazer com que aquele drone atinja a necessidade que o mercado, né, tem com relação à tecnologia. Vou te dar um exemplo, a pulverização e imagem, isso voltado à agricultura. Então, a gente não falou de agricultura de precisão, Sim. O drone também proporciona imagens que possibilitem mais assertividade, né? A pulverização, hoje o drone possibilita também que você seja mais assertivo na pulverização. Mas, além disso, a UAV, ela trouxe para nós, por exemplo, o drone bombeiro. Ou seja, utilizar desse equipamento para que a gente consiga
combater incêndios, seja na área rural, seja na área urbana. Ou seja, ela acopla ali a mangueira no caminhão de bombeiro, ela sobrevoa aquele incêndio e consegue ser mais assertiva na hora de apagar aquele incêndio. Olha que maravilha. A gente tem drones hoje que é utilizado para levar e trazer, né, equipamentos na área rural. Então, se a gente pegar Goiás, Mato Grosso, imagina a distância. Sim. Quebra o maquinário, até você ir lá e voltar, o drone pode fazer essa logística, né, desse equipamento para possibilitar o conserto desse maquinário. Então, o drone hoje ele tem 1001 utilidades, mas para que essa 1001 utilidades aconteça, eu preciso ter empresas como a UAV, que está junto com a gente, que consiga fazer com que essa tecnologia, essa inteligência seja embarcada no drone. Muito bom. Ó, eu fiquei curioso, o pessoal que está nos assistindo também. Será que a gente pode dar uma volta aqui dentro do Parque Tecnológico para aprender e conhecer um pouco mais sobre essas empresas? Aqui a gente mostra a cobra. Não estou matando ninguém não, mas Exatamente. será um prazer, doutor. Então, vamos dar um passeio, vamos mostrar tudo isso que a gente conversou para que o seu público... Mas antes disso, queria parabenizar a Fiat, viu? Parabéns pela iniciativa. Sim. Mostrando o que significa o nosso agro aqui da região metropolitana do Vale. Um tiro certeiro, vamos chamar assim, para que a gente consiga mostrar a nossa capacidade. E eu venho assistindo, as matérias estão muito boas. Muito bom, são grandes parceiros, né? A gente está a bordo da Fiat Titano Ranch 2026. Aqui aguenta porrada, aqui aguenta o agro e a gente consegue levar essa caminhonete para várias propriedades, são grandes parceiros, porque a gente tem que ter pessoas e empresas que estão dispostas a levar a informação, a tecnologia, mostrar a usabilidade do carro, né, e que a gente consiga solucionar esses problemas. Então, quanto mais parceiros que entendam a nossa necessidade, é muito importante para levar informação para as pessoas. Por falar em tecnologia, ó, tem tá bastante. Vamos embora então fazer um passeio? Vamos embora. Esse aqui é o drone bombeiro, que foi desenvolvido. Esse aqui é um protótipo dele para amostra. Tá? Esse é um drone de resgate. Olha aqui, ó. Olha o tamanho do bichinho. Isso aqui é para resgate de pessoas mesmo? Para resgate de pessoas. Caraca, é muito grande, né? É muito grande. Jane, adorei a visita aqui, obrigado. Sempre bem-vindo. Bom demais. Então, se vocês gostaram, curtam, comente, compartilhem e ativem as notificações. Até o próximo episódio. Valeu!